Eu não sei como você está, querido, mas eu estou empolgado nessa noite. Eita, o Senhor já começou a mover aqui grandemente, desde o culto dos teens. Ei, as notícias correm rápido e o Senhor quer se manifestar em nosso meio, queridos. Ele tem marcado um tempo novo no nosso meio. Ele tem nos chamado para um movimento diferente. E se eu fosse você, eu não ficava de fora, não. Fala para o jovem que está do teu lado assim, fica de fora não, cara. Cai para dentro. Cai para dentro. E uma vez dentro, você nunca mais vai querer sair. Porque é tremendo estar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos aqui para encerrar a série que fala de deuses falsos. Nós vimos que ao longo aí de 2 meses, né? O Senhor falou tremendamente que os nossos corações passaram por aqui. Pregadores que nos deram preciosas instruções do coração de Deus sobre deuses falsos. E hoje eu quero encerrar essa mensagem com o título que fala o fim dos deuses falsos. E para isso eu quero que você me acompanhe na palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 32. Vamos ler dos versículos 24 até 32. Gênesis 32, do 24 até o 32, se você estiver com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, ande com a sua Bíblia. Sabia que a sua Bíblia ajuda a te identificar? As pessoas olham lá fora que vem com a Bíblia e falam assim, cara, que livro de maneira é isso aí? Aí tu fala, pô, é a palavra de Deus, cara. É a palavra de Deus mesmo, cara. Quer saber? Isso aqui aí é a abertura que você precisava, né, para falar de Jesus sem dó para aquela pessoa. Às vezes você fica se lamentando porque não tem oportunidade de falar de Deus. Talvez a falta da Bíblia aí, ó, na sua mão, seja uma possibilidade que o Senhor abra para que você fale do amor dele para outras pessoas. Fala assim, usa-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Já encontrou aí na sua Bíblia? Seja ela uma Bíblia de papel, física, ou uma Bíblia eletrônica aí no teu celular, no teu tablet, o que valha. Amém? Está assim na versão que eu leio na NVI. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Senhor, essa é a porção da sua palavra, a qual aprouve a ti preparar para o dia de hoje. Para este culto, para esta reunião em que nós estamos aqui, Senhor, em torno da tua palavra, uma grande honra para nós estarmos em torno dela. Por isso, Senhor, eu te dou liberdade na minha vida, para que o Senhor fale para estes jovens, Pai, através de mim. Usa-me a mim, Senhor, eu te dou liberdade no meu coração, para que eu seja um canal de bênção nesse lugar, em nome de Jesus. Você crê? Amém, glória a Deus. Então, como eu falei, nós estamos pondo fim à série Deuses Falsos, que, como foi demonstrado aqui, ao longo dos meses, o nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos, sim. O nosso coração tem o mau dom de ficar fabricando ídolos, que, se não forem identificados, eliminados, e terem o verdadeiro Deus posto no lugar, a gente tende a preencher tudo de novo. O nosso coração nunca fica vazio. Uma vez que nós conseguimos identificar um ídolo em nosso coração, e foram vários expostos aqui, se nós não tomarmos o cuidado necessário, se nós não preenchermos esse coração com a presença do Senhor, nós corremos o risco dele ser novamente preenchido com outro ídolo. A gente certamente aprendeu nessa série que o nosso coração, ele tem um espaço do tamanho de Deus.
Só o Senhor tem a capacidade de preencher esse espaço antes vazio. Então pode ser que a gente fique buscando várias coisas em vários lugares e continue se sentindo vazio, porque o Senhor não está no lugar que é dele. E se você não entendeu isso ao longo dessa série, as várias facetas, né, dos ídolos que nós entendemos aqui, eu te recomendo a maratonar a série inteira. Volta lá desde o princípio, assiste desde a primeira, porque o Senhor vai te falar com você que um ídolo é qualquer coisa que se torne mais importante do que Deus para nós. Um ídolo é algo que domine o nosso coração e a nossa imaginação mais do que o próprio Senhor. Enfim, um ídolo é qualquer coisa que eu e você busquemos a fim de receber o que só Deus pode nos dar, que é a tal da completude. Nós só seremos completos, nós só sentiremos a plenitude em nós, a completude em nós, se nós estivermos cheios de Deus. Por isso, grandes exemplos foram dados aqui de pessoas que buscavam e simplesmente não encontravam. Simplesmente continuavam com um vácuo tremendo dentro de si. Mas o pior de tudo é que nós aprendemos, e isso está exatamente no fato do coração estar sempre disposto a criar um Deus para chamar de seu. E é exatamente aí que mora o maior perigo espiritual, porque a Bíblia nos alerta que a idolatria é pecado e que o nosso Deus tem fortes ciúmes de nós. João escreveu em 1 de João 5, 20 e 21 assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Guardem-se dos ídolos, protejam-se dos ídolos. Se nós estivermos no verdadeiro, nós não cairemos na esparrela de entrar no falso. Assim como quem trabalha com dinheiro sabe que não adianta ficar estudando o falso para saber qual é o verdadeiro. Nós precisamos estudar bem o que é verdadeiro. Se nós conhecermos muito bem o dinheiro verdadeiro, nós não cairemos na cédula falsa. Nós não entraremos em enganos. Por isso que aqui nessa casa nós temos o hábito de ensinar o verdadeiro, falar do verdadeiro, mostrar o verdadeiro e encorajar a cada um de nós que busca o verdadeiro na palavra. E esse é Jesus, não há outro. No livro Deuses Falsos, Timothy Keller nos fez identificar algumas formas de idolatria que podemos estar praticando. Mas isto deve servir de exemplo para podermos começar a praticar um exercício saudável, necessário e constante de autolimpeza. Assim como um forno, né, que tem lá aquelas várias funções, e uma delas é o forno autolimpante. Por quê? Diz lá, né, quem fabrica, que o forno ele tem a capacidade de se autolimpar. O nosso coração deveria ser assim também. Todas as vezes que nós identificássemos que estamos criando algo que seja uma idolatria, nós pudéssemos limpar o nosso coração. E isso pode acontecer desde que nós nos coloquemos expostos à palavra de Deus, que nos purifica e nos lava o tempo todo. Assim, só assim, nós poderemos decretar o fim dos deuses falsos, que é exatamente o título da mensagem ou do capítulo do livro que nós estamos seguindo. Qualquer valor não absoluto que seja convertido em absoluto e exija ser o centro da vida devotada é idolatria, segundo Timothy Keller no livro. Tem-se um Deus falso quando um valor finito é adorado e venerado e visto como aquilo sem o qual uma pessoa não pode receber a vida com alegria, segundo Timothy Keller também. Então, se existe algo na minha vida que sem aquilo eu fico triste, se existe alguém na minha vida que sem estar perto dela eu fico triste, se eu anseio algo na minha vida com tanta força que se eu não alcançar eu fico triste, aí há uma grande possibilidade de haver uma idolatria. E diante dessas afirmativas, eu quero voltar a dar foco na vida de Jacó. Sim, aquele mesmo Jacó que foi ilustrado na mensagem trazida pela Milena aqui. Um homem que adorou Raquel, mas recebeu Lia, quem lembra?
E quem não foi ministrado naquela palavra que a Milena trouxe aqui, querido, nem de crente você pode ser chamado. Porque foi uma mensagem que tratou dos nossos corações com muita força. Em todos os aspectos do amor. Ela foi direta e reta aos nossos corações, para que nós pudéssemos ver que o amor não é tudo. O amor de outra pessoa não é tudo que nós precisamos. Se nós pensarmos em nossa alma como se ela fosse uma casa, os ídolos estariam dispostos em todos os cômodos. Para onde nós olhássemos dentro dessa casa, haveriam ídolos, em cada canto. Precisamos saber que isso pode alcançar diversos níveis nas nossas vidas. Mesmo que exista um só gatilho para isso. Às vezes há no meu coração um só gatilho, e esse único gatilho, uma vez disparado, pode gerar um montão de ídolos espalhados dentro do meu coração. Às vezes uma falta na minha vida, às vezes algo que me marcou lá no passado, é o gatilho para que eu fique gerando ídolos e mais ídolos e mais ídolos dentro do meu coração, enquanto ele não for preenchido de maneira correta. Para isso, na busca de sermos supridos na nossa idolatria principal, vamos enchendo a casa de entulho, e isso torna cada vez mais difícil a identificação da raiz do problema. São tantas coisas, tanto entulho, tanta dificuldade de chegar no cômodo final da casa, que a gente não consegue identificar onde está o problema. E muitas vezes, isso explica porque a gente anda e não resolve. Marcha e não sai do lugar. Quanto mais a fábrica de ídolos funciona, mais longe de Deus nós vamos ficando. Será que Deus é prioridade na nossa vida? E entenda, se eu falar para você prioridade no plural, já não há prioridade alguma, porque prioridade só pode ser uma. Não existe prioridades. Só pode haver uma prioridade em nossa vida, e essa prioridade se chama Deus. Se o Senhor for a única prioridade da nossa vida, tudo mais acontecerá de forma natural. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais que eu precisar para viver, e o Senhor sabe exatamente do que eu necessito, eu alcançarei. Até as nossas falhas, os nossos medos, os nossos inimigos podem ser transformados em deuses falsos em nossas vidas. Quem sabe você fica lambendo feridas do passado e não consegue se libertar delas, a ponto dela se transformar em um Deus falso no seu coração. E sobre medos e inimigos, a mensagem que a Flavinha trouxe na semana passada mostrou como Jonas acalentava ídolos no seu coração, mesmo que se eles parecessem bons e até mesmo defensáveis na ótica dele. O nacionalismo exacerbado de Jonas se transformou em um ídolo na vida dele. Ser nacionalista é bom ou é ruim? É bom. Mas se isso se transformar em um ídolo, se isso se transformar no fim maior da minha vida, há algo muito errado que não está certo. Entenderam agora a profundidade do tema? Se ligaram agora o quão importante é nós termos a capacidade de identificar isso em nossas vidas? E quem sabe agora você possa entender a dificuldade que foi chegar até o final dessa série. Quem sabe você tenha lutado ao longo dos sábados para chegar até aqui. Certamente aqueles que pregaram ao longo dos sábados tiveram dificuldade para chegar até aqui. Porque o inimigo tentou nos resistir. Porque esse tema é tão profundo, tão importante, que uma vez que o inimigo é denunciado, nós recebemos a capacidade de combatê-lo. E o inimigo não quer que a gente tenha esse entendimento. E é exatamente por isso que nós dizemos para ele: perdeu, playboy. Porque o Senhor nos deu a instrução, e nós passamos por aqui para falar exatamente aquilo que estava no coração dele, para o nosso coração. Mas, se os nossos corações têm o mau hábito de fabricarem ídolos o tempo todo, existiria alguma esperança para nós? Quem poderia nos defender? Sim, a esperança existe. E começa pelo entendimento de que os ídolos não podem ser simplesmente removidos dos nossos corações, como eu falei. Eles não podem simplesmente chegar lá e serem tirados, porque o nosso coração, comparado a uma terra, essa terra nunca fica vazia. Experimente plantar algo numa terra, depois você vai lá e tira. Automaticamente vai começar a crescer ali mato, erva daninha e tudo mais. O nosso coração é da mesma forma. Então,
se a casa do nosso coração estiver limpa, ornada, bem arrumadinha pelo Espírito Santo, ela não pode ficar vazia. Porque se ela ficar vazia, automaticamente começarão a surgir ídolos do pântano para preencher o nosso coração novamente. Eles têm de ser substituídos, assim como uma erva ruim num terreno, para que esse terreno nunca mais volte a ser preenchido por algo que não vem da parte de Deus. Então, todo ídolo identificado deve ser arrancado da posição de ídolo, e no seu lugar deve ser preenchido por Deus. Mas isso só se consegue com um encontro vivificante, definitivo e impactante com o nosso Deus. A oração que eu faço pelos meus filhos toda noite: Senhor, que o Arthur e Benício tenham um encontro com o Senhor. Que o Arthur e Benício tenham uma experiência com o Senhor, porque muito mais do que eu pegar toda noite, ler um capítulo da Bíblia com ele, a gente faz isso. Muito mais do que chegar e orar no quarto dele toda noite, a gente faz isso. Enquanto ele não tiver o seu encontro próprio com o Senhor, ele não ficará firme, ele não saberá quem é o Senhor. É fundamental que isso aconteça. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não tem netos, Ele só tem filho. Amém? Só tem um sobrinho. Deus tem um sobrinho, não tem nada. João Batista, primo de Jesus, logo sobrinho de Deus. Não, esquece, isso não está na Bíblia. Coisas que ficam na minha cabeça, mas não faz o menor sentido. Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. E todos nós somos filhos de Deus. E o fato de nós morarmos numa casa cristã, né? Também dito como berço cristão, embora eu nunca tenha visto uma loja que venda berços cristãos. Mas o fato de nós estarmos numa casa onde os membros são, os componentes daquela família são cristãos, não garante nada para ninguém, enquanto cada um não tiver o seu próprio encontro definitivo com o Senhor. Que nessa noite o seu coração esteja aberto para esse encontro definitivo com o Senhor, que isso venha marcar o seu coração, e a partir de hoje você saia daqui completamente transformado. Um encontro definitivo com o Senhor abre a porta do nosso coração, e a partir daquele momento os ídolos começam a ser destronados. E não à toa, a próxima série que vai começar na semana que vem vai falar de quê? Do Espírito Santo. Porque percebam a estratégia de Deus. Ele nos mostrou como nós identificamos os ídolos. Ele está nos instruindo como nós arrancamos esses ídolos do nosso coração. E aí vem o Espírito Santo nos mostrar: preencha esse lugar com Deus. Preencha esse lugar com Deus. Querido, se eu fosse você, eu não perdia nenhum sábado. Começou hoje nos teens, já foi tremendo. Foi tremendo. E nos jovens não será diferente. O Espírito Santo do Senhor está marcando um encontro com cada um de nós aqui, e vai ser algo muito, muito, muito louco. O Jacó, que a Milena nos apresentou, lá no capítulo 2 do livro, ou na segunda mensagem da série, certamente acreditava em Deus. Eu não tenho dúvida que ele acreditava em Deus. Mas ele precisava de algo muito maior para derrotar os seus deuses falsos. Deuses esses que o escravizavam de toda forma. E como lemos no texto que serve de base para essa mensagem, ele encontrou tudo numa das narrativas mais eletrizantes, mais loucas da Bíblia, mais poderosas. Você e eu entendemos aqui, na leitura que abriu essa mensagem, que foi uma luta ferrenha de Jacó com um homem, que a Bíblia não nos diz quem é, mas com o passar dos textos, o passar da leitura, nós vamos entendendo que é o próprio Deus. Tudo começou na vida de Jacó, ainda no ventre, quando ele já pelejava para ter algo que de fato não era dele. A Bíblia relata que ele lutava com o seu irmão gêmeo Esaú no ventre de Rebeca. Você encontra em Gênesis 25 isso. Diz ainda que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Imagine isso, dois gêmeos. A parteira vem, tira primeiro, e o segundo vem agarrado no calcanhar. O que demonstrava que a peleja seria séria e levaria a vida inteira, caso Deus não fosse posto no negócio. Jacó cresceu em meio a situações de favoritismo. O pai deles preferia Esaú, mas a mãe preferia Jacó. Então nós já percebemos que a situação de favoritismo é algo que toca diretamente nas emoções de um filho.
E é por isso que nós instruímos os pais, quando vamos conversar com eles, que não hajam com favoritismo com o filho. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito, cada um deve até ser tratado de um jeito específico, mas nunca com favoritismo. Porque o favoritismo é algo muito ruim, que pode marcar de forma negativa a vida de um jovem. Jacó cresceu em meio a essa situação, até que chegou o dia em que Esaú, o filho mais velho, iria receber a bênção ritual do seu pai, que no seu direito de primogenitura acompanhava receber a maior parte da herança da família. O primogênito, ao receber aquela bênção do pai, teria direito à maior parte dos bens de toda a família. Então chega a sua mãe fã, Raquel, e dá para ele a instrução para que ele se disfarçasse de Esaú e enganasse o seu quase cego pai, Isaque. Mãe, mas a minha voz é diferente. Ah, engrossa a voz. Não, mas ele é todo peludo. Pô, bota aqui, cara, uma lãs aqui, um pelo de animal, e você vai conseguir enganar o seu pai, afinal de contas. Ele não enxerga bem. E eles fizeram isso num tempo suficiente para que Isaque desse a bênção ao filho errado. E logo depois disso, ele montou no porco, ele teve que fugir para bem longe. Porque a sua mãe sabia que o filho mais velho, Esaú, mataria Isaque. E ela sabia que ele era capaz de fazer isso. Por isso ela instruiu o seu filho, vá para bem longe. Fuja daqui, porque senão o teu irmão poderá te matar. E Esaú jurou fazer isso. Foi nessa situação que Jacó foi parar na casa do seu tio Labão. Não é Lambão, é Labão. E todo o seu enredo de luta por um amor se desenrolou naquela situação que a Milena pregou aqui. Na troca da primogenitura por um prato de sopa, e agora, por ter se feito passar pelo seu irmão e com a ajuda da sua mãe, Jacó teve que fugir. E Esaú falou para a mãe dele, eu vou matar esse cabra. Foi na situação que Jacó cresceu, que Jacó se desenvolveu. Mas nós precisamos perguntar por que Jacó faria isso? Por que ele roubaria a bênção de Esaú, se ele mesmo sabia que ia dar ruim? Por que ele entrou no lugar do seu irmão, mesmo sabendo que dificilmente ele conseguiria ter posse da herança que ele tanto queria? Por que será que ele enfiou os pés pelas mãos? Vejam que toda a esperança de Jacó estava na cerimônia do recebimento da bênção. Ele queria a bênção. Mas por que aquele carinha resolveu perder tanto tempo para ganhar tão pouco? Por que ele trocou tanto para ganhar tão pouca coisa? Talvez tenha sido porque Jacó, mesmo sob falsos pretextos, ansiasse ouvir do seu pai algo como do tipo, deleito-me em você, mais do que qualquer pessoa do mundo. Quem sabe não houvesse um tremendo vazio no coração dele. Quem sabe ele não tivesse colocado as suas esperanças e expectativas em algo equivocado. Nisso eu e você podemos aprender que todo ser humano necessita de bênção. Todos nós precisamos da afirmação de uma fonte externa a respeito do nosso valor único. O amor e a admiração daqueles que você mais ama, daqueles que você mais preza e admira, acima de todas as recompensas. Eu e você precisamos receber uma palavra que nos levante. Todos procuramos essa admiração profunda em nossos pais, cônjuges, amigos, pares, namorado, namorada e vai por aí. E quando nós não encontramos, isso pode se transformar num perigoso gatilho para a criação de um Deus falso. Então agora, nós já sabemos que a vida de Jacó tinha sido uma luta insana para receber bênçãos. Ele queria a bênção do seu irmão Esaú para ser o primogênito. Por isso ele passou o seu irmão para trás e ficou marcado por isso. Ele queria a bênção do seu pai Isaque, por isso enganou o seu pai, arranjou a maior treta da sua vida e teve que fugir para longe. Ele precisava da bênção do seu tio Labão para ter Raquel, ele foi enganado e recebeu Lia. Ele exigiu a bênção do seu tio Labão para ter Raquel e teve que trabalhar dobrado por isso.
Ele precisava da bênção do seu tio Labão para ser próspero. Teve o seu salário alterado 10 vezes, até que aprendeu a ouvir a voz de Deus, para começar a colocar as coisas em ordem na sua vida. Vejam que luta na vida desse homem, queridos jovens de Jesus. Tudo para ser abençoado, naquilo que queria no seu coração, mas estava afastado ou do propósito de Deus, ou da forma como Deus planejava que a vida dele deveria ser. Percebam que na busca frenética por algo que ficou faltando lá no passado, na vida de Jacó, ele arranjou muitos problemas na vida dele para frente. Quem sabe eu e você, por termos ficado frustrados lá no passado, por termos recebido uma palavra ruim lá no passado, por termos sido frustrados por alguém lá no passado, temos aberto a porta do nosso coração para ele se tornar uma fábrica de ídolos. Para que algo de ruim penetrasse nele e a gente, a partir dali, começasse a colocar coisas ou pessoas num lugar que só Deus deveria estar nele. A partir daí, Jacó começou a fabricar ídolos e mais ídolos, a fim de preencher algo que se torna impossível, a menos que Deus estivesse no negócio, e esse dia chegou para ele. Quem sabe eu e você estejamos nos aproximando de Deus da forma errada. Quem sabe nós estivéssemos querendo apenas as bênçãos do Senhor. Quem sabe nós não estivéssemos querendo apenas preencher pequenos buracos na nossa alma, como se fosse um queijo suíço, mas que de fato nunca seriam satisfeitos até que chegasse esse dia em que nós tivéssemos esse encontro verdadeiro e definitivo com o Senhor. Quem sabe, se ao recebermos as bênçãos da mão do Senhor, nós não iríamos para longe. Quem sabe, se Deus não nos desse aquilo que nós tanto pedimos a Ele dia e noite, nós não vazaríamos e nunca mais daríamos a cara num culto igual a esse, não necessariamente nessa igreja, mas num culto para o Senhor. No caso de Jacó, a gente também aprende que, a menos que resolvamos tudo de uma vez, o passado acaba vindo ao nosso encontro. Mais dia, menos dia, a gente vai ter que resolver a parada. Aquele BO do passado vai ter que ser resolvido. E no capítulo 31 de Gênesis, vemos o Senhor falando com Jacó. E ele disse que os filhos de Labão estavam achando que Jacó os havia enganado, porque Jacó começou a ficar muito próspero. Tudo que Jacó botava a mão, prosperava. E o próprio semblante de Labão já mudou. Ele já olhava para Jacó de uma forma diferente, enrolou o cara para dedéu. Mas no final começou a achar que estava sendo passado para trás. Aí o Senhor fala com ele: cara, chegou a hora de você vazar. Chegou a hora de você juntar tudo que é teu. Volta para a casa dos teus pais. Volta para o lugar da onde você veio. Torna a terra de teus pais e a tua parentela. E eu serei contigo, disse o Senhor. Mas voltar à casa dos pais também implicava em encontrar com Esaú. Implicava em enfrentar o passado frente a frente. Então ele resolveu obedecer. Mas também ficou sabendo que Esaú via ao seu encontro. E não vinha sozinho. E aquilo começou a gerar dúvidas no seu coração e até medo. Como normalmente acontece em processos desse tipo. Quem não sente medo ao ter que enfrentar algo que ficou mal resolvido no passado? Exatamente o homem que o mantivera longe do amor do pai, da herança, do seu destino e da sua felicidade. Esse homem Esaú vinha com um exército. E o dia seguinte seria o dia da batalha final. Seria o dia da prestação de contas. E não era de surpreender o desejo de Jacó de passar aquela noite sozinho. Então a palavra diz que ele enviou a sua família na frente, e ali no Val de Jaboque, ele ficou sozinho. E naquela noite, porém, na escuridão profunda, ele foi atacado de forma inesperada por um vulto solitário. E os dois lutaram durante horas, como está escrito no texto que nós lemos aqui no início. Esse personagem misterioso não é informado diretamente pela Bíblia, mas o texto nos dá pistas
Primeiro, aconteceu aquele toque poderoso que no sentido mais literal do termo hebraico indica um tapinha. Um simples toque daquele homem na perna de Jacó foi suficiente para deslocar a sua perna do lugar, o seu nervo, o seu músculo do lugar. É nítido que aquele homem misterioso não queria matar Jacó. E ele tinha poder para isso. Veja que com um simples toque, ele causou um estrago tremendo na perna daquele homem. Com isso, o adversário de Jacó se controlou o tempo todo para não matá-lo, porque certamente ele tinha um poder sobre-humano. Além disso, o tal personagem insistiu que precisava partir à medida que foi se aproximando da luz do dia. E por quê? Porque Jacó sabia que ninguém poderia olhar para a face de Deus e viver. Êxodo 33, 20, nós encontramos isso. E mais tarde ele constatou ser a razão pela qual o seu oponente quisera ir embora antes que o sol nascesse, para a proteção do próprio Jacó. Como ele disse, vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Isso pode significar que ao primeiro tom de cinza do dia raiando, ele pôde perceber que era um ser especial, não era um homem simples com quem ele lutava a noite toda. E se tivesse visto a face de Deus, a luz brilhante do dia, certamente ele teria sido consumido. Então Jacó entendeu que tinha lutado com o próprio Deus. Mas mesmo assim, não fez a coisa que seria mais lógica, do tipo, me solta, você vai me matar, eu vou morrer. Não. Ele não fez isso. Ele ficou agarrado àquele homem e disse, se você não me der uma bênção, se você não me abençoar, eu não vou te soltar. E ali aconteceu toda aquela luta, ficaram ali lutando durante horas. Agarrou-se com força e falou, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Seria como se Jacó tivesse dito, que idiota eu fui até hoje. A minha vida inteira eu fiquei procurando bênçãos, fiquei procurando completude em algo que não poderia me completar. Eu queria algo que não era meu, eu queria ser primogênito da minha família. Eu queria a bênção do meu pai que não era destinada a mim. Eu me apaixonei por uma mulher que eu fiquei tão louco por ela que fui enganado por isso. E por persistir nesse amor, eu fui enganado de novo e meu salário foi mudado mais que 10 vezes. Mas estou diante do único que pode me preencher. Estou diante do encontro que tem o poder de mudar a minha vida. E a partir desse momento, nada mais será como antes. E o que aconteceu ali? Deus simplesmente o abençoou. Palavras maravilhosas e misteriosas foram faladas. Porque na Bíblia, sempre que se refere a uma bênção, fala de palavras. Eu creio que o Senhor deva ter falado algo tremendo ao coração daquele homem. E o que seria, nós não sabemos, mas podemos acreditar que foi algo parecido com a voz de bênção proferida do céu sobre o grande descendente de Jacó. Do tipo, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Nós não sabemos as palavras exatamente, mas não há nada superior a receber uma bênção do próprio Deus. Nada, literalmente nada pode ser considerado superior a isso. E em seguida no texto, nós lemos que Jacó foi embora, com um retrato de alguém que cria no Evangelho, porque estava aleijado permanentemente, mas estava também permanentemente realizado também. Fora humilhado, mas também fora encorajado. Saiu dali mancando, mas saiu dali cheio, completo, certo que a partir daquele dia a vida dele seria completamente diferente. E tudo ao mesmo tempo. E por ter recebido de Deus a bênção que ansiara a vida inteira, aí sim, Jacó estava pronto para se encontrar com tudo que havia deixado mal resolvido no passado. A partir daquele momento ele já poderia encontrar com Esaú e o seu grupo de homens. E para seu alívio e surpresa, ele soube que o seu irmão fora até ele para saudá-lo em paz e dar-lhe as boas-vindas de volta à sua casa. Desse modo, a hostilidade que havia entre eles foi encerrada. Até porque Esaú já não estava mais falando com o mesmo homem. Jacó foi completamente transformado, até o nome dele foi mudado. A forma dele andar mudou. A forma dele falar mudou. O nome dele já não era o mesmo. Aquele homem foi transformado. E só um encontro com o Senhor pode fazer isso comigo e contigo, jovem.
Creia nisso, só um encontro com o Senhor pode nos mudar por inteiro. Até quando nós iremos continuar nos debatendo em meio aos nossos ídolos? Até quando nós continuaremos agarrados a esses ídolos sem querer abrir mão deles e perder para o Senhor? O dia que eu e você perdemos para o Senhor, Ele vai ganhar de nós e nós seremos transformados. Esteja disposto nessa noite. Quem está disposto a perder para o Senhor hoje? Fala: Senhor, ganha de mim hoje. Eu abro mão, entra no meu coração e toma o lugar que é teu. Aleluia. Glória a Deus por isso, querido. Fala com o Senhor para tomar o lugar que é dele no teu coração. E todo ídolo baterá em retirada. Jacó teve o seu encontro no val do ribeiro do Jaboque. No lugar, o val é o lugar onde você pode fazer a travessia do rio. Às vezes o rio é grande, largo, mas vai existir um lugar onde poderia ser feita a travessia. E aquele lugar é chamado de val. E no val do Jaboque, ele teve ali um encontro definitivo na vida dele. E Jaboque é o nome de um rio, que é um dos principais afluentes do Jordão, que deságua entre o mar da Galileia e o mar Morto. E isso, para mim, ao pesquisar isso, teve um sentido muito especial, muito espiritual e até profético. Naquele encontro, no val do Jaboque, rio que desaguava entre o mar Morto e o mar da Galileia, Jacó poderia ter pego uma ou outra direção. Se ele fosse parar no mar Morto, o nome fala por si só. Mas certamente ele foi parar no mar, na direção onde viveu o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele foi parar na direção do mar da Galileia, porque certamente, o futuro dele iria dar no Senhor Jesus. Jovem, por mais que nós tentemos, e por mais que nós tenhamos aprendido sobre ídolos, os falsos deuses que estão no nosso coração, somente serão resolvidos, somente serão retirados, somente serão extirpados por um encontro real e verdadeiro com o Senhor. E dependendo do ídolo que esteja em nós, isso pode ser doloroso. Dependendo daquilo que precise ser tirado de nós, pode ser que nós saiamos mancando desse encontro. O Espírito Santo te pergunta hoje: você está disposto, mesmo que para isso você saia mancando desse encontro? Você está disposto a deixar o Senhor te tocar, mesmo que ao sair daqui mancando as pessoas te zoem lá fora? E ao te zoarem, você poderá dizer para elas: eu não sou mais a pessoa que você viu ontem. Eu sou uma outra pessoa, porque eu tive um encontro com o Senhor. Lutei com Ele, e Ele não me matou. E eu estou aqui, uma outra pessoa, e posso falar dele para você, se você quiser. Quem já brincou de lutinha com os pais, sabe que normalmente eles se fazem de fracos para que a gente ganhe, sim ou não? Às vezes eu faço lutinha com meu filho, né? Deixo ele me ganhar e tal, pai, aí ele vai me dar um golpe, e eu vou deixando, para parecer que eu sou fraco, para que ele se sinta. E Deus fez assim com Jacó por amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Na escuridão, lutando com Jacó, Deus apareceu e fingiu fraqueza para salvar uma vida. Mas na escuridão do Calvário, o Senhor apareceu como homem e se fez fraco para salvar muitas vidas. Jacó se manteve obediente mesmo sob o risco de morte, a fim de obter a bênção para si. Mas, ao enfrentar a cruz, embora pudesse tê-la recusado, Jesus se manteve na luta por obediência e à custa da própria vida, a fim de obter bênção, não para si, mas para cada um de nós. Jesus foi espremido naquele lugar. A palavra diz que houve uma angústia tamanha sobre ele, a ponto de ele suar sangue. Pensa na luta que foi ali também para o Senhor. Ele diz que a alma dele estava aflita, angustiada ao ponto de morte. Certamente foi uma luta tremenda para o Senhor, mas ele permaneceu firme, fiel e obediente, para que eu e você pudéssemos ser alcançados por essa grande bênção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 13 e 14. Como Jacó,
pôde ter se aproximado tanto de Deus e ainda assim ter vivido. Como Jacó pode ter se atracado com o próprio Deus e ainda assim ter sido poupado. Jesus veio em fraqueza e morreu na cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado. A bênção de Deus prometida a Abraão está em Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para ele. E Jacó fazia parte desse plano também. E tudo isso para que nós recebêssemos o Espírito da promessa pela fé. E o que era essa tal promessa pelo Espírito? Foi o que Paulo nos revelou em Gálatas 4:6, está assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer paizinho, papai. Quer dizer uma palavra de intimidade. O nosso espírito, aquele vazio que tem dentro do meu, do teu coração, que até outrora nós deixávamos ser cheios de ídolos, clama Abba. E é por isso que por mais que possamos nos encher de ídolos falsos, de deuses falsos, o nosso coração continuará clamando Abba. O nosso coração permanecerá clamando Abba, permanecerá clamando pela presença daquele, o único que pode preenchê-lo por inteiro. Você crê? Amém. Você já ouviu a bênção de Deus no seu mais profundo interior? As palavras, tu és meu filho amado, em ti me agrado, são uma fonte inesgotável de alegria e força na sua vida? Já sentiu pelo Espírito Santo Deus dizer a você essa bênção? A bênção que pelo Espírito, que nos pertence por meio de Cristo? É isso que Jacó recebeu. O único remédio contra a idolatria. Apenas essa bênção torna todos os ídolos desnecessários na minha e na sua vida. Eu vou pedir o pessoal do louvor que venha. Entenda, jovem. Depois daquele encontro, Jacó foi transformado para sempre. Toda a idolatria que o prendia ao passado, todas as dificuldades que ele havia enfrentado até ali para cumprir o propósito da vida dele, foi terminado com um encontro com o Senhor. O Senhor nos chama hoje para esse encontro definitivo com Ele. Quem sabe o seu jaboque seja hoje aqui. Quem sabe o dia marcado com o Senhor seja hoje aqui. O Senhor poderia abrir mão de Jacó? Poderia, mas não queria, não podia, sabe por quê? Porque o Senhor o amava. O passado de Jacó não foi suficiente para que o Senhor esquecesse dele. O teu passado e o teu passado não acabam com o amor que o Senhor sente pela tua vida. Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de você. E teve um dia marcado no plano de Deus, que Ele falou, é hoje que eu vou encontrar com esse cara, e vou resolver essa parada, e o passado dele ficará para trás, e a partir daqui para frente, ele será uma bênção. Você será uma bênção depois desse encontro com o Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixe tudo isso que foi ministrado ao teu coração começar a fazer efeito em você. Como Jacó, a gente pode ter andado em vão a vida inteira procurando preenchimento vazio. Bênçãos em lugares errados, bênçãos em pessoas erradas, bênçãos em coisas erradas, as quais foram inúteis e não tiveram a capacidade de nos preencher. Mas assim também como Jacó, nesse encontro com o Senhor, você será suprido de maneira tão grande, você será cheio de uma forma tão grande, que você estará cantando daqui, nada mais importa. A partir de hoje, Senhor, nada mais importa. Você sairá daqui abençoado. Você receberá a bênção que você quer, que você precisa. E ser abençoado pelo Senhor, entenda isso, jovem, não quer dizer ter tudo, mas quer dizer não sentir falta de nada.
nada mais vai te fazer falta. Nada mais poderá roubar o lugar do Senhor no teu coração. Nada mais tirará você do propósito de olhar para o autor e consumador da tua fé, esse Jesus Cristo. Abra o seu coração nessa noite. Diga para o Senhor: Senhor, se o Senhor tiver marcado o meu jaboque para este lugar aqui hoje, que assim seja. E eu digo para o Senhor: não sairei daqui sem que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus.